O mês de abril também é um mês em que se faz aí uma prevenção à cegueira. Doutora Marina Rosenblatt, que é médica oftalmologista, gentilmente conosco. Doutora Marina, muito obrigado. Obrigado, Heródoto. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Seu microfone está desligado, doutora Marina. Por favor, dá uma olhadinha nele aí. Para conversar um pouco conosco. Vamos fazer um teste de áudio agora? Olá. Agora sim. Obrigado, doutora Marina. Olá. Doutora Marina. Prazer, bom dia. Agradecemos mais uma vez. Qual é a sua orientação básica, principal, para que as pessoas tomem cuidado com a sua visão? Veja, Heródoto, então a orientação principal é fazer uma prevenção. Hoje em dia, na medicina, a gente sabe que prevenir é muito melhor do que tratar as doenças. Então, a recomendação é que sejam feitas consultas oftalmológicas periódicas, mesmo que o paciente não tenha uma queixa específica, a fim de prevenir, de evitar que uma doença venha aparecer, ou mesmo tratar uma doença numa fase inicial, antes que ela venha a dar sintomas. Se o paciente tem queixa, sim, aí deve ser procurado um oftalmologista para que faça o tratamento da atenção. Eu vou dar um exemplo. Glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. E na fase inicial, o glaucoma não dá nenhum tipo de sintoma. Então, para que seja feito esse diagnóstico precoce, é necessário que o paciente procure uma consulta oftalmológica, mesmo sem queixas. Perfeito. Doutora Marina, algumas dessas doenças, elas são silenciosas, como nós dizemos aqui popularmente? Exatamente, exatamente. Então, elas vão progredindo de modo silencioso, como a que eu dei o exemplo há pouco, e a baixa de visão, a sintomatologia, às vezes aparece numa fase mais tardia da doença. Então, por isso, como você falou, principal medida, vá com regularidade, a gente orienta em geral uma vez por ano que sejam feitas consultas. Perfeito. Marina, por que será que a gente relega isso sempre ao segundo plano, hein? É um bom ponto, Heródoto. A vida é muito corrida, né, de modo geral, de todo mundo. Então, um conselho que eu costumo dar para os pacientes é sempre procurar o médico num período específico do ano. Então, associar algum evento, por exemplo, antes do Natal, eu vou no meu oftalmologista e vou fazer o meu check-up geral. Isso é um jeito de sempre se sentir obrigado a fazer essa visita, né? Que a longo prazo é uma coisa que salva o tempo, né? De uma certa forma, porque você evita uma potencial doença. Marina, por que às vezes a gente descobre que tem algum problema na visão só quando a gente vai renovar a carteira de motorista? Aí a gente tampa um olho e diz, o que está acontecendo? Até agora não aconteceu nada. Mas a hora que tampou meu olho, eu vejo que... O que acontece? Qual é o processo na gente? Isso a gente chama de percepção súbita. É comum nos consultórios oftalmológicos, então alguns pacientes falam assim, olha, eu perdi a visão desde ontem, eu não estou enxergando do meu olho direito. E quando você vai examinar, você vê que a doença com certeza não começou no dia anterior. E que provavelmente foi isso que aconteceu. A pessoa tampou o olho bom e viu, eu não estou enxergando do meu outro olho. Então, o Detran, né, a consulta, que a gente nem chama de consulta, na verdade, porque não é uma consulta especial, assim, voltada para determinar problemas precoces. É mais no sentido de ver se a pessoa está apta para dirigir na cidade. É algo relevante no sentido de que muitas vezes pega esses problemas visuais, mas é muito importante reforçar que isso não é uma consulta oftalmológica, que a visita ao Detran é puramente funcional, para ver se a pessoa está ou não está enxergando. Isso não deve ser substituído pela consulta oftalmológica. E as pessoas acabam indo porque elas precisam dirigir, então uma coisa muito prática, eu preciso da minha carteira, eu sou obrigado a fazer esse exame, então eu vou de modo periódico. E aí a consulta com o oftalmologista, às vezes, infelizmente, fica para segundo plano e a pessoa busca o médico só quando ela já tem um problema instalado. Doutora Marina, a gente fala muito em tirar a pressão do olho. Dói para tirar a pressão do olho? Nada, zero, não dói nada. Não dói. Tem uma maquininha que assopra, tem um soprinho assim no olho da gente. Chama tonômetro de sopro, mas a gente sabe que o padrão ouro, inclusive, é um outro aparelho que chama tonômetro de aplanação. Então, é pingado
um colírio anestésico e a pessoa não sente nada. Então, assim, isso não é motivo para não procurar o oftalmologista. É uma coisa, assim, totalmente inócua a medida da pressão do olho e extremamente importante, né? Porque a gente sabe que o aumento da pressão do olho está associado ao glaucoma, que a gente falou que é uma doença perigosa no começo. Sei, quer dizer que eu posso ir no oculista sem medo, então? Sem medo, é para ir, não pode, é para ir, a fim de, obviamente, evitar, né, um problema a longo prazo, uma baixa de visão. A gente sabe o quão importante é a visão no nosso dia a dia, a gente só dá valor a certas coisas quando, infelizmente, né, como tem um problema. Então, se a gente parar para pensar, a visão é fundamental para qualquer outra atividade, né, que a gente realiza no nosso dia a dia. Ana, por favor. Doutora Marina, bom dia. Ana Pellicer falando. Eu tenho uma dúvida a respeito de catarata. A catarata, ela se apresenta só em pessoas mais idosas ou pode apresentar em qualquer fase da vida? Alô, doutora? Doutora Marina? Acho que nós perdemos a ligação. Ana, fica para a próxima, tudo bem? Ah lá, por favor. Alô, alô, alô? 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 Ana, quer repetir a pergunta para a doutora Marina? Eu posso repetir a pergunta para a senhora. A catarata, ela se apresenta somente em pessoas mais idosas ou ela pode apresentar em qualquer fase da vida? Em geral, a catarata se apresenta em pessoas mais idosas, que a gente chama de catarata senil, mas não apenas em pessoas mais idosas. Então, embora seja mais raro, existe a catarata congênita, que é aquela catarata que a pessoa já nasce com catarata, a catarata infantil. Existe um tipo de catarata, por exemplo, que é a catarata traumática. Você sofre um trauma, uma bolada no olho, e aí vem imediatamente após a catarata. Então, em termos de prevalência, sim, é mais comum em pessoas idosas, mas não exclusivo das pessoas idosas a catarata. E a melhor pessoa para te dizer que se existe ou não existe uma catarata é, obviamente, o médico oftalmologista. Muito obrigada. Doutora Marina, muito grato pela participação. Eu que agradeço, é um prazer. Bom dia a todos, muito bom obrigado. dia aos ouvintes. Grato, doutora Maria Rosenblatt, que é oftalmologista, conversando conosco às 7h14, e a participação de Paulo Rodolfo.